Estamos hoje na Escola de Magistrados falando sobre medidas cautelares pessoais. Doutor Antônio Scaranci, o senhor hoje apresentou na palestra um enfoque dizendo que com a reforma das medidas cautelares parece que houve um certo conflito com relação às prisões preventivas no tratamento de crimes hediondos. Como é que o juiz deve proceder para resolver esse conflito? Especificamente em relação aos crimes hediondos, que é um tema bastante difícil, porque há um comando constitucional e existe uma legislação. Dependendo da interpretação, se esvazia o comando da Constituição ou então também se dá a esse texto constitucional uma interpretação demasiadamente rigorosa. Então, pelo menos na minha maneira de ver, é necessário que agora, nestes casos, se admita a possibilidade de outra medida cautelar, mas que também não seja uma medida de pouca relevância, de pouca gravidade, e que seja menos grave, eu diria, do que a medida da fiança. Então, ela deve ser uma medida que exija mais do que se exigiria em relação à fiança. Então, como agora nós temos um leque, é possível ali verificar medidas desse teor. Por exemplo, o regulamento domiciliar, ou mesmo o monitoramento eletrônico, no caso de alguém exercer uma atividade pública, suspendê-lo da função pública. Agora, também simplesmente um comparecimento aos atos do processo, me parece que não dá atenção ao que o legislador constituinte quis. É um conflito difícil, mas nós acreditamos que os juízes saberão, de uma forma equilibrada, interpretar esse texto e a nova legislação. Doutora Amália Zappala, qual tem sido o entendimento dos tribunais com relação a essa questão dos crimes hediondos, prisão preventiva? Bem, o que se observa é que o conflito maior está com relação ao crime de tráfico, porque ele tem uma lei especial que, além da proibição da fiança, coloca expressamente a proibição da liberdade provisória. E, após isso, uma lei posterior modificou a lei de crimes hediondos, admitindo a liberdade provisória. Então, criou este conflito, porque o tráfico é equiparado a crime hediondo. O que observamos é que os tribunais superiores estão divididos na questão da concessão ou não de liberdade provisória para o tráfico, e que não há ainda uma decisão, por exemplo, do Pleno do STF sobre isso. O Superior Tribunal de Justiça também dividido. E o que notamos aqui nos tribunais estaduais é que há uma tendência agora ao reconhecimento da possibilidade de conceder a liberdade provisória a partir do momento que se saiu daquele binômio ou prisão ou liberdade sem nenhuma outra medida cautelar, né? Já que a fiança não poderia ser aplicada porque iria contrariar a Constituição. Então, o binômio era ou liberdade ou prisão. A nova lei, a 12.403, trazendo um leque grande de medidas cautelares, trouxe ao juiz a possibilidade de conceder a liberdade provisória, mas, ao mesmo tempo, aplicar uma medida cautelar e até medidas cautelares que são bastante restritivas, né, da liberdade, sem ser uma restrição total. Então, hoje estamos vendo uma tendência nos tribunais estaduais a conceder a liberdade provisória no caso do tráfico, e também se estendendo os crimes hediondos que permitem a liberdade provisória, mas podendo gravá-la com alguma cautelar para não ser simplesmente, não terminar que crimes hediondos e o tráfico, a pessoa obtenha uma liberdade e fique numa posição mais favorável do que quem praticou crimes mais leves. A senhora diria que a prisão preventiva, então, passou a ser uma exceção? Na ótica da lei, ela não é simplesmente uma exceção, ela é uma medida extrema. Ela se reveste de excepcionalidade, né? Que seria, por exemplo, a última decisão, né? Quer dizer, aquela quando não houvesse possibilidade de, numa análise da proporcionalidade, quer dizer, da razoabilidade, da adequação, não se pudesse obter outra solução a não ser a prisão preventiva, quando há realmente os fundamentos que a lei exige. Então,
Doutor Antônio Scaranci, só para finalizar, o senhor acredita que com essas mudanças a lei também se tornou mais branda? Não, no início houve muito debate a respeito dessa questão. A lei é mais favorável. Atualmente já há uma sensação diferente de que não é bem assim. Porque as hipóteses em que se permitia a preventiva continuam sendo as mesmas. Antigamente, o juiz só tinha, como disse a professora Amália, duas possibilidades. Ou a prisão ou a liberdade sem nenhuma restrição. Então, isso realmente tornava difícil ajustar a solução ao caso concreto. Agora não. Agora o juiz tem a possibilidade de outras medidas cautelares. Então, mesmo para casos que antigamente simplesmente se concedia uma liberdade provisória sem nenhuma restrição, atualmente há uma tendência a impor alguma medida cautelar. O que, nesse aspecto, faz com que a lei seria mais rigorosa até do que situações anteriores. Então, o sentimento hoje em dia não é mais esse do início. Porque quando é caso de preventiva, como antes era, como antes se decretava, hoje em dia se continua decretando. Agora, a questão era, para os casos que não eram de preventiva, não havia possibilidade de nenhum outro gravame, e agora existe. Então, ela, na verdade, não é uma lei não, mais benevolente. Eu acho que é uma lei que procura ajustar o sistema. Eu vejo nesse sentido.